Eletrônico. 38 minutos pelo horário de Brasília, nós vamos continuar com nossas entrevistas. Já está à nossa espera a deputada Alê Silva, do PSL, também de Minas Gerais, para conversar conosco sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. A cada ano, uma a cada duas crianças sofre algum tipo de violência no mundo. Isso é o que mostra um relatório do ano passado da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o cenário também é preocupante. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100, contabilizou mais de 95 mil denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes apenas no ano passado. O projeto que está na pauta do plenário da Câmara cria mecanismos para coibir essa violência doméstica e familiar contra a nossa população infanto-juvenil. E uma das autoras da proposta, então, é justamente a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, que está aqui no painel eletrônico para conversar conosco. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui junto a vocês, junto à nossa população, falando um pouco, né, sobre os projetos, sobre as proposições que nós encabeçamos junto à Câmara. Prazer é nosso em receber a senhora aqui, deputada. Bom, como proteger? A gente citou um monte de dados agora na abertura da entrevista. O Brasil tem quase 70 mil crianças, por exemplo, de 0 a 19 anos, e foram feitas mais de 35 mil denúncias, ou seja, cada duas crianças, uma sofre algum tipo de maltrato. Como é que a gente pode proteger a infância e a adolescência do país contra toda essa violência? Bom, só fazendo uma introdução, quando eu assumi o meu cargo aí junto à Câmara, né, e comecei a participar de algumas reuniões junto à bancada feminina, eu sempre vi uma preocupação muito grande, vários discursos de proteção à mulher, né, de combater a violência contra a mulher, e vi pouca coisa sendo feita para combater a violência em face das nossas crianças. E olha que as nossas crianças nem sempre, né, dada a idade, a cognição, elas conseguem, muitas vezes elas não conseguem nem mesmo chamar para socorro. Então eu já vinha pensando em algo para coibir, né, para intimidar, para impedir que novos casos de violência viessem a acontecer. Viemos estudando, analisando as várias propostas que já estão em andamento junto à Câmara, mas até ali não tínhamos encontrado nenhum texto ideal. Com a comoção nacional referente ao caso do Henri Borel, aí eu pensei assim, não, agora está na hora da gente tomar uma atitude mais drástica e entrar, sim, com uma proposta que tenha condições de vingar, né? Tanto é que ela já está aí com a previsão de ir à votação em plenário. Bom, esse projeto 1360 é uma das formas que eu entendo que é possível para combater a violência contra a criança, porque ele prevê a criação de vários mecanismos, de várias políticas públicas, já bastante parecidas com aquelas que são previstas para o combate à violência contra a mulher, violência doméstica, mas adotado de uma forma específica para o mundo infantil, né? Porque ali nós estaremos trabalhando com um público bem peculiar, um público bastante vulnerável. Aqui ele pede o envolvimento de vários órgãos do Estado, da União, de estruturas. Eu sei que esse projeto, ele, aprovado na forma como se encontra, ou ainda que sofra algumas alterações por parte da relatora, ele vai ter um pouco de resistência na hora de se executar, né, de se executar todas essas políticas. A gente sabe das dificuldades dos estados, por exemplo, né, porque nós vamos ter aqui o envolvimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos conselhos tutelares, que vão ter que fazer praticamente uma força-tarefa para andar em conjunto. Agora, o fundamental, é bom as pessoas que estejam nos ouvindo, é que nesse tipo de violência, né,
a gente tem que meter a colher mesmo. Então, o vizinho que estiver ali ao lado, um parente próximo, alguém que perceba qualquer tipo de violência contra criança, contra adolescente, e muitas das vezes essa criança, adolescente, ela pode nem mesmo saber que está sendo agredida, que está sendo violentada, porque às vezes o lar que ela vive é um lar tão sofrido, tão violento, que para ela aquilo tudo pode parecer até normal, mas quem estiver ali perto vendo, façam denúncia, né? Hoje nós temos alguns canais de Disque Denúncia, que é diretamente linkado ao Ministério dos Direitos Humanos, à polícia. Então, assim, não se constranjam em fazer as denúncias na menor suspeita de violência. Agora, deputada, a gente, como a senhora citou, grande parte desses atos de violência, desses abusos, inclusive, infelizmente, abusos sexuais, são cometidos dentro da própria casa das crianças e adolescentes, por pais, por quem é responsável por elas, por algum parente próximo ou por algum conhecido bastante próximo. E ainda mais nesse período de pandemia, deputada, em que as pessoas estão em casa, de que forma isso pode ser coibido com mais efetividade pelo Estado? Pois então, eu sempre digo que a educação da criança, ela é de competência da família, e que o Estado só deve intervir em casos extremos, né, em casos de abuso de qualquer tipo de violência. É muito difícil, realmente você tocou num ponto crucial que a gente fica muito à mercê. Por isso que eu digo, não é possível que um vizinho, que um parente, que alguém mais próximo da família não perceba. E um agressor, né, por mais que ele tente encobrir os seus atos, ainda que isso ocorra no seio da família de uma forma bem escondida, por um momento ou outro ele deixa escapar alguma coisa, entendeu? Uma fala diferente, um grito, um choro diferente. Professor, né? Infelizmente, nesse período de pandemia, nós tivemos a suspensão das aulas presenciais e isso contribuiu muito para o aumento da violência, não só contra a criança, mas reconheço também contra as mulheres, contra os idosos, enfim, contra aquelas pessoas mais fracas, né? Que a princípio deveriam estar sendo protegidas aí em seus lares, mas não é o que acontece. Então, isso aí, porque quando a criança está em convívio social, seja na escola, na creche, um professor, né, um psicólogo, alguém ali, até a cozinheira, ela consegue identificar, apareceu com uma marca diferente, está com um comportamento diferente, tomar as medidas, né? Eu acho que eu, por exemplo, na época que eu trabalhei na Defensoria Pública da minha cidade, muitas das vezes a zeladora da escola percebia que aquela criança estava tendo um comportamento diferente, porque às vezes é uma criança muito pequena, e conversava, né, com a professora, conversava com a diretora, para observar e aí encaminhar aquela criança para o órgão competente, que a princípio é o Conselho Tutelar, que faz essa primeira avaliação. Deputada Ale Silva, o projeto de autoria da senhora e outras parlamentares, ela prevê o aumento de pena da detenção para quem pratica esse tipo de violência e também para quem acaba matando o próprio filho, né? Deputada, a senhora considera que essa medida ela pode inibir a violência contra a criança? A perspectiva de ficar mais tempo na cadeia pode ajudar a coibir essas agressões? Pois então, no Brasil, né, na nossa lei, principalmente nossa lei de execução penal, nós temos um problema que vai ser difícil transpor, que é a progressão de penas, né? A pessoa pode até iniciar o cumprimento da sua pena em regime fechado, mas depois, na maioria dos casos, depois do cumprimento de 1/6 da pena, ele já pode sair para o semiaberto e o aberto. Eu trabalhei nessa área criminal na minha região, e na época eu percebia que isso acabava sendo quase que um estímulo para a prática de crimes, quer dizer, as pessoas já cometiam crime pensando em quanto tempo elas iriam ficar presas, e lá dentro da prisão eles ensinavam os outros os truques, né, da vida bandida, já iam contabilizando, olha, eu vou ficar tanto tempo preso, aí eu já posso sair para passar o dia fora, venho aqui só para dormir e tal.
Então, nós temos essa grande dificuldade de modificar esse sistema de progressão de penas. Então, a minha expectativa é que, com o clamor social, a gente consiga aumentar essas penas e, mesmo havendo uma progressão de penas lá na frente, o infrator, né, o agressor, passe mais tempo na cadeia, isso sim vem a desestimulá-lo a voltar a praticar novos atos criminais. Agora, o que também tem que ser feito é política, é divulgação, é muita divulgação, porque não sei se você se lembra lá atrás, quando nós falávamos em crimes ambientais, né? Foi uma coisa meio diferente e tal. As pessoas que tinham o hábito de infringir normas ambientais, elas nem levavam em conta. Eu me lembro disso há uns 30 anos atrás. Só que daí veio vindo aquela cultura, foi vindo aquela cultura. Então, hoje, se você vai, por exemplo, no litoral da Bahia, e tem lá um pescador, uma pessoa muito simples, e quando se fala em matar golfinho, ele treme todo e fala assim, não pode, que isso aqui dá um cadeião. Então, quer dizer, uma pessoa muito simples que já chegou a ele a informação de forma muito clara que se ele matar um golfinho, ele vai passar muito tempo na cadeia. Então, a gente quer divulgar bastante, entendeu? Sendo aprovada essa lei, mantendo aí o aumento de penas para esse tipo de crime, a gente quer divulgar muito para que chegue em todos os lares essa informação. Olha, se você for preso, se você for autuado, agredindo uma criança, agredindo um adolescente, ainda que psicologicamente, tá, gente? Isso é muito importante saber. Você pode, sim, pegar uma cadeia dura, uma cadeia pesada, e aí a pessoa ter naquele subconsciente dele que deve evitar, deve não fazer isso. Eu infelizmente, essa semana, aqui na nossa região do Vale do Aço, tivemos um caso também que nos comoveu muito, de um pai que foi ensinar o dever de casa para um filho, né, questão dessas aulas à distância, o pai foi tentar ajudar, ficou muito nervoso, agrediu a criança, ao engano, uma criança de 6 anos de idade, ela teve traumatismo craniano e veio a óbito. Então, assim, tudo bem que uma lei ela não pode retroagir, exceto para beneficiar o réu, mas espero que em breve, para casos como esse, essa lei já esteja em vigor e a gente possa, com mais rigor ainda, castigar esse agressor para que ele sirva de exemplo para os demais. Muito bem, nós conversamos então com a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, autora de projeto que visa coibir a violência contra crianças e adolescentes, usando a Lei Maria da Penha como referência para a adoção de medidas de proteção para crianças e adolescentes e também para coibir novos crimes. Deputada, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, Marcos. Qualquer coisa, aqui estamos à disposição. Vamos acompanhar de perto. A relatora, a deputada Jaque, já está na elaboração do seu parecer. Acredito que ela não deve fazer modificações muito contundentes no texto inicial. A ideia é de se aprimorar ainda mais. E estamos todos sensibilizados e vamos trabalhar juntos e vamos lutar para reduzir drasticamente esses números. Eu acho que se com essa lei a gente conseguir impedir pelo menos uma nova morte de uma criança, eu já vou me sentir gratificada por todos esses anos que eu já estou junto à Câmara e por outros que, se Deus quiser, eu ainda venho estar. Mais uma vez, então, agradecemos a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.